Tá certo? Então, essa regra aqui é a regra fundamental aí da transformação adiabática, tá? Ela não permite troca de calor. E aí existe uma lei, né? Do mesmo jeito que a gente viu lá para as transformações isobárica, isotérmica, isovolumétrica, existe uma lei em relação às variáveis de estado para a transformação adiabática. Tá? Então, a transformação adiabática, ela obedece essa regra que a gente está vendo aqui. A pressão vezes o volume elevado a esse expoente aqui é constante. Tá? Deixa eu ver quem está chamando. Certo? Então, a transformação adiabática, ela segue uma lei aí que se parece muito com a transformação isotérmica. A gente estudou há um tempo atrás, né? A transformação isotérmica, a gente viu que era o produto da pressão pelo volume, né? Que se mantinha constante. Aqui a gente tem esse expoente, né? Que geralmente é um número maior do que 1. Aliás, geralmente não, é sempre um número maior do que 1, né? E aí o fato desse número ser maior do que 1, conforme a gente viu também na aula passada, faz com que o gráfico da transformação adiabática ela tenha um comportamento ali um pouco mais agressivo, né, vamos dizer assim. A queda ela é mais abrupta, né, do que no caso da transformação isotérmica. Inclusive a figura está aqui mostrando o que acontece, né? Então essas pontilhadas aqui, essas curvas pontilhadas indicam isotermas, né? Seriam transformações isotérmicas realizadas ao longo dessa linha pontilhada. Uma transformação adiabática, a curva ela cai mais rapidamente, tá vendo? Então você vai de uma isoterma a outra, numa expansão. É por isso que a energia interna diminui, tá vendo? Porque quando você aumenta o volume, você cai de uma temperatura alta para uma temperatura baixa. Então, inevitavelmente, a energia interna tem que diminuir, porque a energia interna só depende da temperatura. Tem alguém com a mão levantada aí, não sei se foi acidental ou se quer falar. Se quiser falar. Desculpa, professor. Não, é porque eu mandei mensagem no chat, mas você não viu. É que a Nádia tá pedindo permissão para entrar. Acabei de liberar ela agora aqui. Conforme eu vou mostrando, quando a tela está compartilhada, eu não consigo ver o chat. Tá certo? Então, na transformação adiabática, né, pelo fato de você não poder trocar calor com o meio externo, aí o que acontece é que quando você vai de um volume baixo para um volume alto, você expande, né, você está jogando energia para fora. E aí a energia interna tem que diminuir, né? É isso que esse gráfico aqui está mostrando, tá vendo? Essa linha cheia aqui, essa linha preta, ela está mostrando que no estado inicial você estava uma temperatura T1 alta, e aí, no estado final, quando você tem um volume V2 maior do que o volume V1, você está numa temperatura T2 que é baixa em relação àquela temperatura T1, tá? Então, por isso que aparece nessa regra aqui, ó, esse expoente. Tá? Quando esse expoente é um número maior do que 1, que é o que acontece aí pela definição do valor desse expoente, né? O gráfico que representa essa transformação ela vai ter esse comportamento mais abrupto do que a transformação isotérmica, tá? Então, a regra, né, a lei que governa aí a transformação adiabática é muito parecida com a isotérmica, exceto por esse expoente, que é um númerozinho sempre maior do que 1, tá bom? E aí o gráfico é parecido, né? Os gráficos eles são do mesmo tipo, são umas curvas que vão caindo assim com o volume, né? Isso porque a própria forma, né, dessa expressão é parecida. Então, se para uma transformação isotérmica, que é produto de pressão por volume, a gente tem aquela curva, né, para o caso da transformação adiabática, que tem uma lei aí de formação muito parecida, o gráfico ele tem que ser parecido, né? Que é o que a gente observa aqui nessa figura, tá bom? Aí esse expoente aqui, né, como eu estou dizendo, ele é maior do que 1, né? Ele é maior do que 1 porque por construção aí da teoria, né, ele é dado pela razão entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante, né, que é esse CP e CV, tá? E o CP, ele é sempre maior do que o CV.
para qualquer gás, a capacidade térmica a pressão constante, ela é maior do que a capacidade térmica a volume constante, porque vale entre as duas essa relação que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, Cp menos Cv dá a constante universal dos gases ideais. Então, inevitavelmente, né, esse Cp ele tem que ser maior do que o Cv, porque a diferença entre eles aqui dá o R, né? Isso só é possível se o Cp for um pouquinho maior do que o Cv, tá bom? E aí vale essa regra, né, envolvendo pressão e volume. E se a gente fizer uma manipulaçãozinha usando a lei geral, né, a equação do estado, que é PV igual a nRT, a gente também infere uma regra equivalente onde aparece a temperatura, tá? Então, o que interessa é que a gente já entendeu, né, que no caso da transformação adiabática, a gente tem esse expoente aí, que é um número maior do que 1. Tá? Isso é importante. E aí, na aula passada, a gente discutiu como que fica o trabalho realizado numa transformação adiabática, né? Então, o trabalho numa expansão ou uma compressão adiabática, né, dada a definição, né, que é essa integral aqui, a gente tem que o trabalho realizado numa transformação adiabática é dado por essa regra, né? Então, essa regra aqui, ela vem como resultado dessa definição quando a gente calcula a integral para a função adequada aí, tá bom? Então, quando eu tiver uma transformação adiabática, como é que eu faço para calcular o trabalho? Vamos supor que eu saiba quanto vale esse volume inicial, né? Eu sei quanto que é a pressão correspondente, tá? Eu sei quanto que vale esse volume final e também sei quanto que vale a pressão correspondente. Daí é só substituir esses valores nessa regra em azul que a gente obtém o trabalho realizado, tá? Em geral, numa expansão, né? Esse produto aqui, ó, PF vezes VF, é maior do que PI vezes VI. Aliás, o contrário, né? Ele é menor do que PI vezes VI. Né? De modo que isso aqui que está dentro do parênteses dá um número negativo. Tá? E aí, com esse sinal de menos que vem daqui, dessa fração, menos com menos dá mais, e a gente tem um trabalho positivo. Né? Quando a gente tem uma expansão, o aumento de volume. Tá? O sinal de menos daqui vem do fato de que, como esse gama ele é, em geral, maior do que 1, então, quando eu pego 1 e subtraio de gama, dá um número negativo, né? Então, tem um sinal de menos que sai daqui, um sinal de menos que sai desse parênteses, aí menos com menos dá mais, e aí você tem que numa expansão, ou seja, quando o volume aumenta, o trabalho realizado pelo gás é positivo, tá? E aí, de novo, sendo trabalho positivo, o que vai acontecer com a energia interna? Vai ser negativa, né? Porque não tem troca de calor. Né? Tudo porque tem esse sinal de menos aqui na frente do trabalho. Tá? Na aula passada, a gente discutiu, através de exercícios, né, de exemplo, por que essa regra aqui vale, né? Essa relação entre CP e CV. Tá? E aí, na aula de hoje, a gente vai fazer uns exemplos aqui mais numéricos. Porque a gente fez uns exemplos muito literais, né, sem número. Tá? Foram 2. Então, para a aula de hoje, a gente vai discutir esse conceito aí um pouco mais numericamente. Tá? E também a gente vai discutir um conceito de transformação, que é a transformação cíclica, que vai ser importante para a gente discutir a segunda lei da termodinâmica logo mais. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, que é até relativamente fácil, de aplicação desse conceito aí de transformação adiabática, tá? Para a gente começar a entender isso de forma mais numérica, como que funciona. Tá? Então, é o seguinte, vamos ver o que está aqui no enunciado. Né? Ó, 1 litro de oxigênio, a temperatura de 27 graus Celsius e uma pressão de 10 atm, se expande adiabaticamente, ou seja, sem trocar calor, né? Até quintuplicar de volume. Tá? Então, o volume vai ser multiplicado por 5. Né? Aí, letra A, quais são as pressões... no caso, qual é a pressão e o volume final depois dessa transformação? Ou seja, a gente tem um estado inicial aqui, né? Definido por essa temperatura e por essa pressão. O que vai acontecer é que a gente vai multiplicar o volume por 5. Então, quando o gás chega nesse estado final, qual é a pressão que ele tem e qual é a temperatura que ele tem?
É isso que se pede aqui na letra A, tá? E na letra B pede para a gente determinar o trabalho realizado nessa expansão, tá? Então aqui o gás, como eu estou tratando de um gás diatômico, né? Que é o gás oxigênio, então o valor daquele expoente lá, do gama, né? Que é chamado expoente de Poisson, dá 1,4. Toda vez que eu tenho um gás diatômico, o valor do gama é 1,4, tá? Isso é fácil de ver, é fácil de entender, tá? Para o gás diatômico, o valor do CV é 5 meios de R. Sempre que eu tenho um gás diatômico, esse CV, né, a capacidade térmica a volume constante, é 5 meios de R, tá bom? E aí, por essa regra aqui, ó, por essa regra aqui, tá? Se o CV vale 5 meios de R, né, para isso aqui funcionar, esse CP ele tem que valer 7 meios de R, tá bom? Então, 7 meios menos 5 meios dá exatamente 1 R, tá? Então, quando esse CV vale 5 meios, ou seja, quando o meu gás é diatômico, o CP obrigatoriamente vai valer 7 meios. E aí, se eu divido um pelo outro, conforme está feito lá embaixo, vamos dar uma olhada. Aí, quando eu divido um pelo outro, ó, o CP por CV, né, 7 meios sobre 5 meios, isso aí dá 7 sobre 5, que é a mesma coisa que 1,4. Tá? Então, pela definição do gama, toda vez que eu tiver um gás diatômico, como é o caso do oxigênio, eu vou ter que esse gama vai valer 1,4. Tá? Para o gás monatômico, é outro valor, né? Porque para o gás monatômico, aqui ao invés de ser 5 meios, é 3 meios. Tá? Então, você usa aquela regra que a gente viu lá em cima, determina quanto vale o CP, e aí você faz a divisão de um pelo outro e determina quanto vale o gama para um gás monatômico. Tá? Então, para o gás diatômico, o valor do gama é 1,4. Está vendo que é maior do que 1, né? Então, o gama ele é sempre maior do que 1. Tá? E aí, o que se pede aqui na letra A é para a gente determinar a pressão e a temperatura no estado final. Né? Qual que é a pressão no estado inicial? Está dado aqui no enunciado. É 27 graus Celsius, né? Tem que passar para Kelvin. Então, quando eu tenho 27 graus Celsius, passo para Kelvin, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 273, né? Então, essa temperatura inicial aqui em Kelvin é 300, tá vendo? 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin, tá? A pressão inicial é uma pressão de 10 atm, está dado aqui no enunciado. Então, o PI é 10 atm. Na letra B, a gente vai precisar usar o valor dessa pressão em Newton por metro quadrado, por isso que está aqui, tá vendo? Então, 10 atm é aproximadamente igual a 10, né, ou 10,13, vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Mas essa unidade aqui, newton por metro quadrado, só vai ser útil na hora de calcular o trabalho realizado. Tá bom? Então, aqui a gente tem o estado inicial, certo? O volume inicial é um volume de 1 litro, está dado aqui também no enunciado, tá vendo? E aí o volume final, aqui eu deveria ter escrito VF e não V5, né? É um volume de 5 litros, porque o enunciado diz que o volume vai quintuplicar, né? E esse volume vai quintuplicar adiabaticamente, tá? Então, com isso, eu posso determinar quanto que vale a minha pressão final. É só eu usar essa regra que está aqui, que vale para qualquer transformação adiabática, tá? Então, uma vez que eu sei quanto que é a pressão inicial, sei quanto que é o volume inicial e sei quanto que é o volume final, é só aplicar essa expressão para determinar o valor da pressão final, tá certo? Que é o que se pede aqui na letra A. Então, substituindo os valores, a gente vai encontrar para a pressão final o valor aí de 1,05 atm, tá vendo? Então, a pressão praticamente foi dividida por 10. Né? Era 10 e virou 1, tá vendo? Então, a pressão diminuiu bem, né? E isso é de se esperar, né? Porque se a energia interna vai diminuir, ou seja, a temperatura vai diminuir,
e o volume vai aumentar, então é natural a gente esperar que a pressão diminua, que é o que a gente observa aqui nesse resultado. Tá? Por que eu usei essa fórmula aqui em azul? Porque eu estou falando de uma transformação que é adiabática. Então, a transformação adiabática ela funciona através dessa lei, tá certo? O gama vale 1,4, conforme a gente viu aqui em cima. Então, substituindo os valores, a gente encontra esse valor para a pressão. E aí, aqui na letra A, ele pede para determinar a temperatura final também. Tá? A temperatura final também tem que ser uma temperatura mais baixa do que a inicial, né? Porque como o gás expande, ele joga a energia para fora, então a energia interna do gás diminui, porque não entra calor, e aí, consequentemente, a temperatura tem que diminuir. Tá? E aí, para a gente calcular a temperatura final, a gente pode usar essa regra aqui, que também funciona só para a transformação adiabática. Tá? Essa regra aqui em cima, em azul, e essa aqui embaixo, na verdade, elas são equivalentes, né? Aqui eu tenho a regra escrita em termos da pressão e do volume. E aqui eu tenho a mesma regra escrita em termos da temperatura e do volume, tá bom? Então, substituindo os dados que eu tenho no enunciado, eu chego à conclusão que a temperatura final que esse gás vai ter é uma temperatura de 158 Kelvin. Tá? Se eu for passar para Celsius, o que eu faço? Eu subtraio 273, né? Então, 158 menos 273 dá menos 115, tá? Então, você vê que a temperatura reduziu bem, né? Era uma temperatura positiva de 27 graus Celsius, passou para uma temperatura negativa de menos 115 graus Celsius, tá? Isso porque, né, como a gente já viu, a transformação sendo adiabática, ela não permite troca de calor, né? Então, se o gás expande, ele joga a energia para fora para realizar um trabalho de expansão, consequentemente, a energia interna vai diminuir, a temperatura diminui, tá? E aí, na letra B, ele pede para a gente calcular o trabalho realizado, né? Então, o trabalho realizado, a gente calcula usando essa fórmula aqui. Está lá em cima. Essa regrinha aqui, tá? Então, se eu tenho a pressão e o volume final, a pressão e o volume inicial, eu substituo aqui e determino o valor do W do trabalho realizado, tá? Como foi uma expansão, o volume aumentou, então a gente espera encontrar para esse W um valor positivo, tá? Vamos ver. Aqui está a conta feita, né? Ó, o resultado que a gente obtém é um resultado de 12,02 vezes 10 a 2 joules. Tá vendo? Um resultado positivo. Ó, vem um sinal de menos aqui dessa fração, né? Por que aparece um sinal de menos? Porque aqui tem 1 menos 1,4. Então dá menos 0,4, né? Então essa fração fica positiva. E aí também vem um sinal de menos daqui de dentro do parênteses. Porque esse produto aqui, pressão vezes volume final, ele é menor do que a pressão vezes o volume inicial. Então tem um sinal de menos aqui. Com esse sinal de menos, eles multiplicam, dá positivo, né? E aí o resultado é um trabalho positivo, tá bom? Então, se o trabalho realizado é de 1,2 aproximadamente, vezes 10 a 3 joules, significa que a variação da energia interna é menos esse valor, né? Porque o ΔU é menos o W. Então, se eu encontro esse valor aqui para o trabalho realizado, a variação da energia interna tem que ser menos esse valor, tá? Esse segundo exemplo aqui, ele já é um pouco ainda, ele é um pouco mais interessante ainda que esse primeiro, porque ele trata de um processo cíclico. O que é um processo cíclico? É um processo que começa num certo estado, tá? E aí você faz uma série de processos intermediários até retornar de novo para o estado inicial. Tá? Então, o gráfico que representa essa transformação é sempre uma linha fechada, tá vendo? Esse triângulo aqui é uma linha fechada, né?
isso representa uma transformação cíclica, tá? Então, esse tipo de transformação, esse tipo de processo, ele vai ser importante, a gente tem que entender bem ele, para, na próxima aula, a gente discutir a segunda lei da termodinâmica. Porque a segunda lei da termodinâmica, ela funciona baseada em processos cíclicos, tá? Então, vamos ver o que está escrito aqui nessa questão. Ela diz o seguinte, ó, 0,1 mol de um gás ideal, né, com CV igual a 3 meios de R, ou seja, se o CV é 3 meios de R, indiretamente o enunciado está deixando bem claro que esse gás ele é monoatômico, tá? A molécula é formada por um único átomo, porque aqui é 3 meios, tá vendo? Se fosse 5 meios, seria um gás diatômico, como foi lá em cima, né? A gente viu lá o caso do oxigênio. Tá? Então, a molécula de oxigênio é formada por 2 átomos ligados, tá? E aí o valor do CV é 5 meios. Aqui, como eu tenho um CV que é 3 meios, então eu tenho um gás monoatômico. Por exemplo, pode ser o hélio, né? Tá? Então, 0,1 mol de um gás ideal, com CV igual a 3 meios de R, descreve o círculo representado no plano P versus T, ou seja, pressão versus temperatura, né? Represente o ciclo no plano P versus V, pressão vezes volume, né? Indicando os valores de P em ATM, os valores de V em litros, né? Associado aos pontos A, B e C que estão aqui nessa figura. Tá? E aí na letra B é para a gente calcular tudo, né? Trabalho, calor e variação de energia para os 3 processos, né? De A para B, de B para C e de C para D. Aliás, de C para A de volta, né? E no ciclo como um todo também. Então, esse é um problema relativamente grande, né? A gente tem que pegar, através desse gráfico, e anotar as informações que estão explícitas aí, tá? Então, a primeira informação que a gente tem, se a gente for olhar, por exemplo, para esse ponto A, esse estado A aqui, é o valor da temperatura, tá vendo? O estado A está em qual temperatura? Está na temperatura de 300 Kelvin. Tá vendo? Esse ponto aqui, na abscissa, ele está batendo no 300, tá? Então, uma primeira informação que a gente tem aí é a temperatura do estado A, é 300 Kelvin, tá? E essa é a única informação que eu tenho a respeito do estado A, porque a pressão, ela não está dada aqui, né, explicitamente, o valor da pressão, tá? Agora, se eu olhar para o ponto B, esse ponto B aqui, sim, eu tenho 2 informações sobre esse estado. Eu tenho que a temperatura é 300, porque está na mesma linha reta vertical do ponto A, e eu tenho que a pressão é uma pressão de 1 atm, tá vendo? Então, esse estado B aqui, ele já está um pouco melhor, né, mais conhecido do que o estado A, tá vendo? Tem 2 informações sobre o estado B, enquanto que do estado A eu só tenho uma, tá? E para o estado C, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho também o valor da temperatura, e a pressão eu não tenho, é a pressão P1, a mesma do estado A, que também é desconhecido, tá? Então, são essas 4 informações que eu tenho aqui no meu problema, tá? Eu vou começar a análise do problema pelo ponto B, né? Porque é onde eu tenho mais informações dadas já em princípio, tá? E o que eu quero fazer, né? O que se pede aqui na letra A? Pede para a gente representar essa mesma transformação cíclica, só que no plano pressão por volume. Aqui eu tenho um plano pressão por temperatura, tá vendo? Ó, P versus T. Eu quero representar essa mesma transformação, só que no plano pressão por volume, tá? Por que isso é importante? Por que é importante eu representar uma transformação cíclica no plano P versus V? Porque isso, para mim, vai ser melhor na hora de eu analisar a primeira lei da termodinâmica, tá? Quando eu tenho um diagrama pressão versus volume, fica mais fácil a gente tirar informações ali a respeito de trocas de energia, tá? Trabalho realizado, porque como a gente viu, né, algumas aulas atrás, o trabalho realizado numa expansão gasosa depende da pressão e depende do volume, né? P vezes ΔV, né? Então, é mais interessante a gente representar essa transformação cíclica no diagrama PV do que deixar representado no diagrama PT, tá? Então, é por isso que a gente vai fazer essa representação.
Então, eu vou começar por esse ponto aqui, ó, pelo ponto B, tá? Então, se eu sei a pressão e se eu sei a temperatura, eu descubro o volume, que é necessário, né, para montar esse gráfico P versus V, usando aquela equação de estado, tá? Então, a resolução está aqui, ó. Tá vendo? Pressão vezes volume é nRT, né? É a equação de estado. Então, se eu sei quanto que vale a pressão do estado B e sei quanto que vale a temperatura, né? O valor do N é dado no enunciado, é 0,1, né? 0,1 mol, e esse R aqui é uma constante universal. Então, tudo que eu preciso para calcular o volume, eu já tenho aqui para o estado B. Né? Por isso que eu começo por ele. Tá? Então, quando eu aplico essa fórmula, essa regra, eu vou obter o volume do estado B. Ó. Tá? E aí, quando eu fizer a conta, eu vou chegar nesse resultado. Ó. O volume do estado B, né, 2,46 litros. Tá certo? Então, agora eu tenho uma informação completa a respeito desse estado B aqui. Tá? Com isso, eu posso agora pular para o segundo estado, né? Que é para o estado A. Vou voltar para o estado A agora, né? Vamos ver como é que está aqui a resolução. Não, daqui ele vai do B, ele vai para o C. Tá? Então, agora a gente vai determinar coisas a respeito do estado C. Tá? O que eu quero, afinal de contas? Eu quero pressão e volume do estado C, né? Para poder montar o diagrama P versus V, ó, pressão e volume, tá vendo? Então, eu tenho que saber a pressão e volume dos três estados para poder montar o diagrama da forma como ele pede aí, né? Pressão versus volume. Então, para esse ponto C aqui, o volume é dado? Não é, não está aqui na nossa lista de informações, né? A pressão é dada? Também não. Mas a gente pode inferir. Ó, se eu olhar para esse gráfico aqui, que vai de B para o C, é uma linha reta, tá vendo? Uma linha reta num diagrama pressão por temperatura. Então, se a gente for voltar lá para aquelas primeiras aulas que a gente teve, né, de gás ideal, a gente vai lembrar que essa transformação aqui é uma transformação do tipo isovolumétrica, tá? Se a pressão varia linearmente com a temperatura, significa que a minha transformação ela é isovolumétrica, tá? Então, se eu sei o volume do estado B, o volume do estado C é o mesmo, porque a transformação é isovolumétrica, do B para o C, tá? Eu não acabei de calcular aqui o volume do estado B? Ó, o volume do estado B é 2,46. Então, se essa transformação aqui, né, de B para C, é isovolumétrica, é realizada a volume constante, então o volume do C só pode ser também 2,46. Tá? Que é o que está escrito aqui, tá vendo? Então, com isso, eu já tenho uma informação que eu preciso aí do estado C, é o volume. Mas ainda falta eu descobrir o quê? A pressão, né? Quanto que vale esse P1 aqui, tá? E aí, para isso, eu posso usar essa regrinha aqui, ó, que funciona sempre que eu tenho uma transformação isovolumétrica. Então, se a transformação de B para C ela é isovolumétrica, eu vou usar essa regra. A pressão de B é conhecida, a temperatura de B é conhecida, tá certo? A temperatura de C também é conhecido, tá dado, tá ali em cima, tá? Só resta a gente determinar quanto vale a pressão do estado C, tá? Então, aplicando essa regra, a gente vai concluir que o valor da pressão do estado C é de 2 atm, tá vendo? Então, com isso, o que eu tenho? Eu tenho a informação completa que eu preciso do estado C, ó. Sei pressão e sei volume. É isso que eu preciso para montar o diagrama pressão versus volume. Tá? Então, o estado B já está resolvido. A gente resolveu, foi o primeiro que a gente resolveu. Né? O estado C, a gente acabou de resolver, tá vendo? Falta agora resolver o estado A, né? Porque o estado A, a gente também só sabe a temperatura, tá vendo? Agora, o volume e a pressão a gente não sabe, tá? Mas se eu olhar para esse gráfico aqui, ó, de C para A, que tipo de transformação é essa? A pressão é a mesma, tá vendo? Ó, quando eu vou do estado C para o estado A, o gráfico que representa essa transformação é uma linha reta horizontal. Então, se é uma linha reta horizontal, essa transformação ela é a pressão constante, ou seja, é isobárica, tá?
Então, se eu sei quanto que vale a pressão de C, porque eu acabei de calcular, então eu sei quanto que vale a pressão de A. Tá certo? Fica faltando eu determinar o quê? O volume do estado A. Tá? Então, como é que eu faço para determinar o volume do estado A? Eu aplico essa regra aqui, ó, que funciona toda vez que eu tenho uma transformação do tipo isobárica, que é essa que está acontecendo aí do estado C para o estado A. Tá? Então, eu substituo os dados que eu tenho, né? Olha, eu sei a temperatura do estado A, isso é dado desde o início, está lá naquela tabela ali de cima, né? Ó, tá vendo? O estado C, eu já sei ele por completo, eu sei o volume, sei a temperatura. O que eu não sei dessa expressão que está aqui é justamente o valor do volume do estado A. Então, eu calculo o volume do estado A através dessa expressão, e aí, com isso, eu tenho as informações que eu preciso dos 3 estados. Tá? Então, para o estado A, eu tenho volume e tenho pressão. Para o estado B também e para o estado C também. Então, não me falta nada para fazer o que se pede aí na letra A, né? O que ele quer na letra A? Que a gente represente esse ciclo, só que num diagrama pressão versus volume. Tá? Então, é pegar esses dados aqui, ó, esses pares ordenados, né? E fazer o gráfico, né, marcar no plano cartesiano. Tá bom? Então, se eu olhar aqui, ó, esse ponto, que representa o ponto A, está num volume 1,23, foi o que a gente obteve, está aqui, tá vendo? E está numa pressão de 2 atm, tá bom? Ó, o ponto B, que representa o estado B, né? Você tem um volume de 2,46, de acordo com o que está aqui, tá vendo? E tem uma pressão de 1 atm, também de acordo com o que está ali, tá? E o estado C, você tem um volume de 2,46, volume 2,46, e a pressão de 2 atm. Tá? Então, eu marco esses pontos no plano cartesiano e ligo, e faço a ligação deles, através de linhas, né? No caso de B para C, essa linha é uma linha reta, porque a gente viu lá no início que a transformação de B para C é uma transformação isovolumétrica. Ela ocorre a volume constante, tá? Então, se eu vou de B para C a volume constante, logicamente que essa transformação vai ser representada por uma linha reta, né? Que sobe aqui do ponto B até o ponto C, tá bom? E a gente viu também, nas análises que a gente fez ainda há pouco, que a transformação de C para A é uma transformação isobárica, a pressão constante. Tá? Então, vai ser uma linha reta horizontal, ligando esses dois pontos. Tá? E a seta está dando a indicação correta aí do sentido da transformação. Tá? E aí, quando a gente vai ligar o ponto A ao ponto B, tem que tomar muito cuidado para a gente não cometer um erro comum, que é traçar uma linha reta aqui de B para A, ou de A para B. Tá? Não pode ser uma linha reta. Tá? Por que não é uma linha reta? Porque essa transformação, que vai de A até B, é uma transformação isotérmica. Ela é a temperatura constante. Ó, se a gente olhar para esse gráfico daqui de cima, a gente percebe isso, tá vendo? O estado A vai até o estado B por uma linha reta vertical, tá vendo? Que está fixa na temperatura de 300 Kelvin. Então, quando eu estou num diagrama pressão por volume, a gente não vai representar uma transformação isotérmica por uma linha reta. Tem que ser aquela curva, né? Aquela hipérbole, conforme a gente já vem discutindo já, desde quando a gente começou a estudar os gases ideais, né? Então, numa transformação isotérmica, a representação da transformação é dada por uma hipérbole. Então, a gente tem aqui uma base feita por essa curva pontilhada, né? Que representa a isoterma adequada, e aí a transformação é esse ramo aqui dessa isoterma. Tá vendo? Uma curvinha. Tá? Então, com isso, o que a gente tem aí? A gente tem a resposta da letra A. O que ele pede na letra A? Pede para a gente passar essa representação aqui do ciclo, em termos de P versus T, para a representação em termos de P versus V, que foi justamente o que a gente fez. Tá bom? Então, esse ciclo que está aqui é o mesmo que está lá, só que em termos de variáveis diferentes.
tá bom? E por que é importante a gente ter o ciclo representado no diagrama pressão versus volume? Porque para a análise da primeira lei da termodinâmica, esse diagrama aqui, né, pressão por volume, ele é mais adequado, ele é melhor, tá ok? E aí, com isso, a gente pode responder a letra B, né? O que ele fala aqui na letra B? Calcule o trabalho, o calor trocado, a variação de energia interna, para todos os processos, os três processos, né? De A para B, de B para C e de C para A. E depois faça a mesma coisa no ciclo completo, no ciclo todo. Tá bom? Então vamos começar pelo processo de A para B, que é o mais fácil de analisar, né, em termos de primeira lei da termodinâmica. Né? Por que ele é o mais fácil? Ó, a transformação de A para B não é uma transformação isotérmica a temperatura constante? Então, se ela é uma transformação isotérmica, quanto que tem que ser a variação de energia interna? Tem que ser zero, né? Porque a energia interna não varia se a temperatura não muda. A energia interna só depende da temperatura. Tá? Então, se eu faço uma transformação a temperatura constante, o ΔU tem que dar zero. Tá? Se o ΔU dá zero, então o calor trocado é igual ao trabalho realizado, né? Porque a gente aprendeu que o ΔU é Q menos W. Então, se o ΔU é zero, é porque Q é igual a W. Tá? Então, basta eu calcular um desses, que eu já respondi aí para o processo de A para B, né, o que se pede. Tá? O ΔU é zero. O calor é igual ao trabalho. Então, se eu sei calcular o trabalho, o calor já está calculado, né? Porque ele é igual, tá? Então, para esse processo aqui, de A para B, basta eu fazer uma única conta, que é o do trabalho, tá? Que tipo de transformação que é? É isotérmica. Então, o trabalho realizado é dado por essa regra que está aqui, tá? Deixa eu ver se está nesse slide aqui. Tá aqui, ó, tá vendo? Quando eu tenho uma transformação do tipo isotérmica, que o gráfico é a hipérbole, né? O trabalho é sempre calculado através dessa regra, dessa forma, tá? Então, N, R e T são constantes. O que a gente não tem constante aqui são os valores dos volumes, né? Final e inicial. Então, é substituir os valores conhecidos que a gente determina o valor do trabalho realizado. Tá? Então, ó, no processo de A para B, o trabalho realizado vai ser dado por essa expressão. O volume VB, ele é o dobro do volume VA. Ó, o volume de B é 2,46, o de A é 1,23. Tá? Então, se eu divido um pelo outro, dá 2, né? E aí a temperatura constante é a temperatura de 300 Kelvin, o número N de mols é 0,1, e o valor da constante universal é aquele 0,082. Então, é essa conta aqui que eu tenho que fazer para descobrir quanto que vale o trabalho realizado nesse processo de A para B, tá bom? Então, o resultado que dá é esse que está aqui, ó, 2,46 ln de 2, tá? Vezes 10 a 2 joules. Esse é o trabalho realizado nesse processo, de A para B, tá? Então, se o trabalho realizado tem esse valor, o calor trocado necessariamente tem o mesmo valor, de modo que o ΔU, a variação de energia interna, vai dar zero. Tá? Então, entra essa quantidade de energia na forma de calor, e ao mesmo tempo que sai essa quantidade de energia na forma de trabalho realizado. E aí a variação da energia interna vai ser zero, né? Porque se entra uma quantidade e sai a mesma quantidade, o que fica lá dentro é nada, né? A variação do que fica lá dentro é nula, tá? Então, esse foi o processo de A para B. Ele quer que a gente avalie a mesma coisa, só que o processo de B para C também, tá? Então, se eu for olhar para esse gráfico aqui, ó, de B para C, que tipo de transformação é essa? Uma transformação a volume constante, tá vendo? O volume não muda
quando eu vou do ponto A para o ponto C. Tá? Então, essa transformação de B para C é uma transformação isovolumétrica. Tá? Então, conforme a gente discutiu, sendo a transformação isovolumétrica, o trabalho realizado equivale a zero. Né? Se não tem variação de volume, se o gás não expande nem comprime, então o trabalho é zero. Tá? Isso significa que a variação da energia interna é igual ao calor trocado. Então, se entra uma certa quantidade de calor, essa quantidade de calor vai ser exatamente a variação da energia interna, porque o gás não perde energia na forma de trabalho. O W vale zero. Tá? Então, basta eu calcular esse Q, que eu tenho aí os três valores conhecidos. Né? O W vale zero e o ΔU é igual ao Q. Então, se eu calculo o Q, eu sei o ΔU. Tá bom? E aí, para calcular esse Q, a gente vai usar essa regrinha aqui, né, que a gente viu também há um tempo atrás. Né? Você pega o número de mols, multiplica pela capacidade térmica a volume constante. Por que eu vou multiplicar pela capacidade térmica a volume constante? Porque eu estou numa transformação isovolumétrica. Tá? Se a minha transformação fosse isobárica, aí eu usaria o CP, a capacidade térmica a pressão constante. Tá? E multiplica pela variação de temperatura. Então, a temperatura de B é conhecida, a temperatura de C também é. Você faz a variação de temperatura e coloca aqui para determinar, né, o valor do Q. Tá bom? Então, quando você fizer essa conta, você vai chegar no valor para o Q de 3,69 vezes 10 a 2 joules. Tá? Então, esse é o trabalho realizado também nessa transformação de B para C, porque a transformação é isovolumétrica. O trabalho é igual ao calor. Tá bom? E aí, para o C não, né? Para o último processo, de C para A, que é um processo isobárico, aí já é um pouquinho mais complicado do que os outros dois, né? Porque você tem que tudo é diferente de zero. Né? Tanto o trabalho realizado é diferente de zero, como o calor trocado, como a variação de energia interna. Tá? Então, você vai precisar calcular pelo menos dois desses aí, né? O terceiro não precisa, porque eles estão amarrados, né, por uma equação. Então, se eu sei dois, o terceiro está dado. Né? Mas eu vou ter que calcular pelo menos dois. Tá? Então, eu escolhi, na hora que eu estava resolvendo esse problema, calcular o trabalho realizado, tá? E calcular a variação de energia interna. Então, eu uso essas duas expressões aqui. Né? A variação de energia interna é 3 meios de NR ΔT. O trabalho realizado é P vezes ΔV, né? Porque a transformação é isobárica, a pressão constante. Tá? E aí eu encontro os valores aqui. Tá vendo? O trabalho realizado de B para C, aliás, de C para A, é um trabalho negativo. Ó. Tá? A variação de energia interna também é negativa. E o calor trocado também, consequentemente, vai ser um calor negativo. Tá bom? Então, com isso, a gente determinou aqui, ó, é uma questão um pouco extensa, né? Então, com isso, a gente determinou aqui, ó, o trabalho, vamos olhar aqui para essa frase. A gente calculou o trabalho, o calor trocado e a variação de energia interna para esses três processos, de A para B, de B para C e de C para A. Tá bom? Além disso, para finalizar, aqui se pede ainda para a gente determinar o que acontece no ciclo. Então, se eu quero olhar para o ciclo como um todo, tá? Quanto que vai ser o trabalho realizado? Quanto que vai ser o calor trocado? Quanto que vai ser a variação de energia interna? Tá? Então, o que eu posso fazer para determinar esses valores para o ciclo completo? Uma vez que eu já calculei para cada trecho desse ciclo, o do ciclo completo vai ser a soma. Tá? Então, por exemplo, qual que é o trabalho realizado no processo de A para B, de B para C e de C para A, quando eu retorno para A? Né? Qual que é o trabalho realizado nesse ciclo completo? É a soma dos três trabalhos que eu calculei anteriormente. Tá bom? Então, se eu somar... Vou olhar aqui. Se eu somar esse trabalho aqui, ó, do processo isotérmico, com esse trabalho, que é zero, né? Com esse último trabalho aqui, do processo de C para A, eu vou ter o trabalho realizado num ciclo completo, tá bom? Se eu somar o Q
que eu tenho aqui no primeiro processo, com o do segundo, com o do terceiro, eu vou ter o calor trocado no ciclo completo. E a mesma coisa vale para a energia interna, tá? Para a energia interna tem uma coisa interessante que a gente pode observar, que é o seguinte, ó. O que acontece com o gás nessa transformação aqui cíclica? Ele sai de um estado inicial, dá uma volta no diagrama, né, e retorna para o estado inicial. Significa que ele sai da temperatura TA e retorna para a temperatura TA, tá? Então, se o gás retorna para a temperatura inicial, o que eu posso inferir a respeito da variação da energia interna? A energia interna tem que dar zero, né? A variação dela no ciclo, tá bom? O ΔU, o ciclo, né? Que é o ΔU da primeira parte, da segunda e da terceira somados, isso tem que dar zero sempre. Toda vez que eu tenho uma transformação cíclica, a variação de energia interna no ciclo completo tem que dar zero, tá? Porque o gás sai de um estado e retorna para ele. Então, ele saiu da temperatura TA e voltou para a temperatura TA. Então, consequentemente, o ΔU tem que dar zero, tá bom? Isso a gente consegue ver com esses Vinícius, eu não valores. entendi bem essa parte do ΔU dar zero. Tu pode repetir? Por que dá zero? Do ΔU. Por que dá zero? Você não entendeu? Não entendi. É porque, olha só, a energia interna do gás não depende só da temperatura? A Sim. energia interna do gás só depende da temperatura. Então, se eu estou aqui, nesse ponto A, dou uma volta nesse espaço aqui de fase, né, nesse diagrama, e retorno para o estado A, significa que eu saí da temperatura de A e voltei para a temperatura de A. Porque esse estado aqui ele tem uma temperatura bem definida, né? Então, se eu sair de uma temperatura A e retornei para a temperatura A, então a minha variação de energia interna ao longo desse processo tem que ser zero, tá? Eu saio da temperatura aqui e volto para a mesma temperatura. Então, necessariamente, a variação de energia interna tem que dar zero. Então, toda vez que eu tenho um processo cíclico, que eu saio de um ponto, dou uma volta arbitrária qualquer aí, no espaço de fase, no diagrama, e retorno para o mesmo ponto, eu saí de uma temperatura e voltei para ela. Então, o ΔU tem que dar zero, tá? E a gente consegue ver isso fazendo a soma. Se eu calcular o ΔU aqui do primeiro, né, o primeiro ΔU dá zero, né? Então, é zero. O segundo, o ΔU, é igual ao calor trocado. Ó, quanto que foi o calor aqui que a gente obteve? 3,69 vezes 10 a 2, né? E no terceiro caso, quanto que foi o ΔU? Menos 3,69 vezes 10 a 2, tá vendo? Então, se eu somar os três, né? O zero lá de cima, com esse 3,69 daqui, com esse menos 3,69 daqui, você vê que dá zero, né? Então, numa transformação cíclica, ó, a variação de energia interna tem que dar sempre zero, tá? E aí o calor trocado. Quanto que é o calor trocado nessa transformação? É só somar os três calores que a gente obteve lá no exemplo anterior, tá bom? Então você pega o calor daqui, que é o mesmo que o trabalho, né? Ó, na transformação isotérmica de A para B, o calor trocado é igual ao trabalho realizado, tá? Então se o trabalho é 2,46 ln de 2 vezes 10 a 2, esse é o valor do Q nesse processo. O Q no segundo processo é 3,69. E o Q no terceiro processo é menos 6,15 vezes 10 a 2. Aí, quando eu somo tudo isso, eu obtenho esse resultado que está aqui. Tá? E aí, esse resultado ele é interessante. O sinal aqui é interessante a gente avaliar. Ó, quando eu pego o ln de 2 e subtraio 1, o ln de 2 é menor do que 1. Tá? Então, esse calor trocado aqui é um calor negativo. Ó, ln de 2 é menor do que 1, tá vendo? Então, o calor trocado é um calor negativo. Assim como o trabalho realizado também é negativo, né? Porque os dois têm que ser iguais. Né? O Q menos o W dá o ΔU. Então, se o ΔU é zero, é porque o trabalho realizado tem que ser igual ao calor trocado.
Tá? Então, os dois têm que dar o mesmo resultado. E esse resultado é negativo. Tá? Por que isso aqui é interessante? Porque isso está relacionado, e a gente vai entender isso melhor na quinta-feira, ao sentido que esse ciclo está se realizando. Se a gente olhar para esse ciclo, ele está girando num sentido anti-horário, tá vendo? Ele está girando num sentido anti-horário. Então, isso significa que o calor trocado vai ser negativo e o trabalho realizado também é negativo. Tá? Se o ciclo tivesse se realizando no sentido horário, né, no sentido oposto, aqui de A para C, de C para B e de B para A, aí você teria um calor trocado positivo e um trabalho realizado também positivo. Tá? Isso aí a gente vai ver em detalhes na próxima aula, porque para discutir isso a gente vai gastar bastante tempo. Tá? Então a gente vai finalizar a aula de hoje aqui com essa informação. Tá? Ó, quando eu tenho um ciclo, um processo cíclico, né, que é uma linha fechada no diagrama aí, a variação da energia interna é sempre zero, tá bom? E aí o calor trocado e o trabalho realizado, eles devem ser iguais. Se eles forem negativos, você tem um ciclo se realizando no sentido anti-horário. Se eles forem positivos, você tem um ciclo se realizando no sentido horário, tá bom? E aí a gente vai ver que isso está relacionado ao funcionamento das máquinas térmicas. Vai ficar isso para a próxima aula, porque já são 9h25. Tá? Então, quando o ciclo se realiza num sentido anti-horário, como o calor trocado é negativo, significa que o gás perde energia na forma de calor. Tá? E como o trabalho realizado também é negativo, significa que ele recebe energia na forma de trabalho. Tá? Então, quando você tem um ciclo no sentido anti-horário, o que vai acontecer é que vai entrar energia na forma de trabalho e vai sair energia na forma de calor, tá bom? Agora, quando o ciclo se realiza no sentido horário, acontece o oposto, tá? Tanto o calor como o trabalho são positivos. Então, isso significa que entra energia na forma de calor e sai energia na forma de trabalho, tá? Isso tem tudo a ver com o princípio de funcionamento das máquinas. Por isso que esse assunto, né, essa discussão sobre processo cíclico é importante na segunda lei da termodinâmica. Tá? Então a gente vai ver, só aqui rapidinho, nesses 4 minutos que restam aí. Ó, só para finalizar e para resumir. Quando o ciclo ele acontece no sentido horário, que é o que a gente está vendo aqui à esquerda, você tem tanto o trabalho como o calor trocado positivos. Tá? Então, sendo os dois positivos, significa que entra energia na forma de calor no teu sistema e sai energia na forma de trabalho realizado. Tá bom? E quando o ciclo se realiza no sentido anti-horário, acontece o oposto. Tanto o calor como o trabalho, eles são negativos. Tá? Então, o calor negativo significa que essa energia ela foi perdida, né, pelo sistema. Então, o sistema perde energia na forma de calor. E se o trabalho é negativo, significa que entra energia na forma de trabalho no teu sistema. Tá? Então, esse primeiro ciclo aqui transforma calor em trabalho e o segundo ciclo transforma trabalho em calor. Tá? E isso tem a ver com o funcionamento das máquinas térmicas que a gente vai ver. Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre tudo isso que a gente viu aqui, vocês podem perguntar, tá? É um pouco complicado. Para quem está vendo pela primeira vez, é um pouco complicado de entender mesmo. Você tem que se dedicar aí para aprender. Eu estou passando aí a lista, tá? De presença. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Mas com relação a essa questão do processo cíclico, a gente vai voltar a falar sobre isso na semana que vem. Aí. Na semana que vem não, na quinta-feira. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, por hoje a gente encerra aqui, tá?
Boa noite.